Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Já sabem, né? Essa turma aí. Paz. É bom desligar esse bicho. Pode desligar. Aí puxa aquele ali, só vira um pouquinho para cá, ver se o vento chega até aqui onde eu estou. Tá bom? Agora sim. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Bom, com alegria, com entusiasmo, nós chegamos à nossa reta final no estudo da carta de Paulo aos Romanos. O último ano, iniciamos em fevereiro do ano passado. E nós estamos completando um ano estudando a carta de Paulo aos Romanos. E tem sido proveitosa, amém? Amém, amém. Antes de nós irmos para o último capítulo, eu queria, de forma bem rápida, lembrar o que é que Paulo já nos ensinou. Então, enquanto você vai abrindo lá o capítulo 16, a gente vai fazer uma rápida recapitulação do que é que Paulo escreve. Bom, primeiro Paulo escreve essa carta, indo a Jerusalém, levando uma oferta àquelas igrejas, e aí ele vai criar aqui o maior tratado teológico que nós temos em toda a Bíblia. Os assuntos que ele trata aqui, nós precisamos guardá-lo na mente e ter ele no nosso coração. Então, o que é que Paulo vai tratar? Eu vou falar rapidamente, não vou fazer a divisão dos capítulos, ao versículo 1 ao versículo tal, o que é que ele trata, mas de forma geral, o que é que Paulo fala na carta aos Romanos. No capítulo 1, Paulo faz uma defesa da fé. Ele se apresenta como doulos, o servo de Deus. Ele vai falar do que é a igreja, do que é o evangelho, vai fazer uma defesa da fé. No capítulo 2, ele fala do problema da religiosidade, daquelas amarras que a religiosidade nos traz, e os problemas sérios que nós encontramos quando nós aceitamos essas amarras da religiosidade. Capítulo 3, Paulo trata da depravação total da humanidade, diz que todos caíram, todos destituídos foram da graça de Deus e que, sendo assim, necessitam da salvação todos nós. Quando ele chega no capítulo 4, se no 3 ele falou que todos caíram, todos foram destituídos, no capítulo 4 ele fala da justificação por meio da fé. Quando ele chega no capítulo 5, ele fala dos frutos da justificação. Capítulo 6, e vai falar ainda no capítulo 5, o dilema do homem. O dilema do homem é salvo, mas ainda pecador. No capítulo 6, Paulo fala da graça de Deus e da obra do Espírito Santo. Capítulo 7, ele fala da libertação da lei. Capítulo 8, a nova vida em Cristo Jesus e a segurança da salvação, algo que eu costumeiramente repito aqui, nem o hoje, nem o que há por vir, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestade, ou nada criado, pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? Capítulo 9, Paulo fala da soberania de Deus na salvação. Capítulo 10, ele fala da desobediência do povo de Deus. E no capítulo 11, Paulo fala do plano de Deus para o seu povo. Então, até o capítulo 11, o que é que Paulo nos apresenta? Ele apresenta a doutrina, aquilo que a gente também já viu aqui. Paulo sempre segue essa regra, essa norma, isso que ele mesmo criou. Primeiro apresenta a doutrina, depois ele mostra como aplicar, a aplicação dessa doutrina.
Então, dos capítulos 1 ao capítulo 11 de Romanos, Paulo está apresentando a doutrina. Quando ele chega no capítulo 12, Paulo vem para a aplicação daquilo que ele já havia falado até o capítulo 11. Amém? Então, do capítulo 12 ao capítulo 16, nós poderíamos resumir em uma única palavra de tudo aquilo que Paulo fala entre os capítulos 12 e capítulo 16. E qual seria essa palavra que resumiria tudo que Paulo fala? A palavra é relacionamentos. Paulo vai chegar no capítulo 14 falando dos crentes fracos, dos crentes fortes, e ele vai dizendo que aqueles crentes que são fortes, e ele se coloca como um crente forte, é aquele crente maduro, conhecedor das Sagradas Escrituras e que aplica de forma correta. E a gente precisa observar em nós, se nós caímos na categoria dos crentes fortes ou ainda estamos na categoria dos crentes fracos. E ser crente forte não significa ter conhecimento, ter um vasto intelecto. Às vezes podemos sim ter um vasto intelecto e continuar sendo um crente imaturo, um crente fraco. Então, ser um crente forte é nós termos o conhecimento da palavra de Deus e a sabedoria para aplicar e viver aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então, como é que nós podemos observar se nós somos crentes fortes ou crentes fracos? Observando aquilo que Paulo nos orienta entre os capítulos 12 e 16. Eu falei que ele vai tratar aqui, podemos resumir em uma única palavra. Qual é? Um de cada vez, por favor. Qual é? Relacionamento. Então, eu queria lembrá-los aqui, e se os irmãos quiserem ir anotando, vá anotando aí. Mas no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, Paulo vai falar do relacionamento com Deus. Nos versículos 3 a 8, Paulo vai falar do nosso relacionamento com nós mesmos, conosco. Nos versículos de 9 a 19, Paulo fala dos relacionamentos com os irmãos. Dos versículos 17 a 21, Paulo vai tratar dos nossos relacionamentos com pessoas que a gente tem dificuldade. Pessoas que nos tratam mal, que nos perseguem. Como é que a gente lida com essas pessoas? Então, Paulo vai mostrar aqui como é que o crente deve se comportar. E é observando os nossos relacionamentos, nós podemos verificar se nós somos um crente forte ou um crente fraco. Quando ele chega no capítulo 13, Paulo vai falar do relacionamento com as autoridades constituídas. Paulo vai dizer que todo poder, todo governo emana de Deus. É Deus quem coloca, é Deus quem dá a atribuição, é Deus quem está por trás de todo o governo. E ele vai dizer que o governo, ele está ali para punir quem faz o mal e abençoar quem faz o bem. E é sobre esse prisma que nós vamos nos relacionar com o Estado, com o poder e com os governantes. E nesse relacionamento precisamos entender algumas coisas. Limite. Qual é o limite da obediência? E a gente precisa recorrer constantemente à palavra de Deus e saber qual é o limite dessa obediência. O governo, o Estado, está em conformidade à palavra de Deus? Qual é o nosso papel, então, diante do Estado e dos governantes? Honrá-los. Se eles estão contrários à palavra de Deus, precisamos rever nos nossos comportamentos. Precisamos entender que há também tributos e honra diante do nosso relacionamento com as autoridades. Paulo chega no capítulo 14 e 15 e vai falar dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos na fé que pensam diferente. Eu vou só lembrando aqui do que nós já tratamos. Paulo está falando aqui nos capítulos 14 e 15 dos irmãos que, embora pensem teologicamente, doutrinariamente, como nós pensamos,
em alguns aspectos, pensam diferente. O que ele trata no capítulo 14, por exemplo, é sobre alimento. E aí a gente precisa só fazer essa distinção aqui. E eu falei já isso quando nós ministramos essa aula. Paulo não está dizendo que aqueles irmãos que pensam teologicamente ou doutrinariamente diferente de nós somos aceitá-los. Nós vamos passar a mão na cabeça e dizer que está tudo bem. Por exemplo, alguém que fala, olha, eu não creio na Trindade, temos um problema. Não são os nossos irmãos. Olha, eu não acredito, como existe, né? Eu não acredito que a alma seja eterna, acredita na aniquilação da alma. Temos um problema teológico e doutrinário aqui. Essas pessoas não são nossos irmãos na fé. Amém? O que é que Paulo está dizendo? Que nós precisamos tratar os mais fracos, nossos irmãos na fé. Amém? Então são aquelas pessoas que entendem a Trindade, salvação, mas que nos aspectos secundários, às vezes pensam diferente de nós. E aí a gente precisa observar se fere princípio ou se é uma questão cultural. Amém, amados? Amém? Bom, e aí é onde Paulo vai chamar os crentes fortes e os crentes fracos. Chegamos então ao capítulo 16. Quando nós chegamos no capítulo 16, não é muito extenso, e eu tenho certeza que os amados já leram. Amém? Amém, irmãos? Ok, vamos fazer a leitura. Eu queria, então, convidá-los, os meninos vão colocar aqui no telão. É bom que a gente faz uma leitura unânime, única, né? Para não ter distinção na tradução, na versão da sua Bíblia. Eu estou usando aqui a versão ANVI, e eu pedi para os meninos colocarem, então, aqui o capítulo 16 de Romanos. Eu gostaria que nós fizéssemos a leitura para nós podermos ir, então, para a exposição do texto. Amém? Vamos lá? Vamos fazer essa leitura todos juntos?
Amém. Vamos orar? Vamos cobrir sua cabeça e vamos orar. Santo Deus, nós nos reunimos hoje aqui para aprender da Tua palavra, por isso clamamos ao Teu Espírito Santo que traga luz aos nossos entendimentos, para que nós possamos ter a correta compreensão das Tuas Sagradas Escrituras e ao Teu auxílio para colocá-la em prática todo esse ensino. Deus, clamamos a Ti que o Senhor seja conosco essa noite e que saiamos daqui edificados por meio da Tua palavra e a ação do Teu Espírito Santo. Assim oramos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, quando nós chegamos no capítulo 16, Paulo aqui, ele está encerrando esta carta. E Paulo vai encerrar essa carta, se eu for pegar o que o Wisby diz, ele sintetiza em 3 verdades preciosas. Ele vai separar o capítulo 16 em 3 verdades. E eu gosto muito de que o Wisby diz, ele vai dizer que a primeira parte é do versículo 1 até o versículo 16, Paulo vai falar a alguns amigos, ele vai saudar esses amigos, e a gente vai observar como ele faz isso. Mas dos versículos 17 a 20, pessoas que precisam ser evitadas. São conselhos pastorais de algumas pessoas que precisam ser evitadas. E por último, ele vai falar dos versículos 21 a 27, de servos que precisam ser honrados. Amém? Então eu queria a sua atenção para os versículos a seguir, iniciando no primeiro, para nós irmos à exposição do texto, amados. O que Paulo começa a falar é uma recomendação. Ele vai falar o seguinte no versículo 1: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja de Secreia. Essa era uma igreja em Corinto. Essa irmã servia na igreja de Corinto e estava agora indo para Roma. E ao contrário dos nossos dias, a hospedagem, o local aonde ficar, não era tão fácil como nos dias de hoje. Hoje, tem alguns irmãos aqui que gostam de viajar e é aventureiro, né? Porque primeiro eles pegam estrada. Aí quando estão no meio da estrada, é que vão atrás de um local para se hospedar. É fé, não é não? Esse turma aí tem fé. E aí Deus abençoa e eles ficam bem hospedados, né? Evandro, Silvana. E é em alta estação, final de ano, uma turma sai daqui e aí no meio do trajeto é que vão atrás de um local para se hospedar. No tempo bíblico não era assim, não existiam essas hospedagens. Então, alguém que estava em viagem, como ficava hospedado? Ficava hospedado na casa de alguém. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é o pedido de Paulo. Paulo está, depois de falar de tantas coisas, depois de Paulo apresentar a doutrina, depois de trazer a aplicação dessa doutrina, olha como é que Paulo encerra. Entenda, ele está falando sobre que o homem é totalmente caído, a depravação total, a necessidade de Cristo. Ele vai falar dos frutos da justificação, ele vai falar da religiosidade. Depois de tudo isso, ele fala dos relacionamentos. E olha como é que ele encerra, depois de tratar dos relacionamentos. Aí ele fala àquela igreja que se reunia em Roma para acolher uma irmã que vem de outro local. Agora, olha como é que ele se dirige tanto à igreja local com a irmã também. Ele vai dizer o seguinte: peço que a recebam como? Observe o texto comigo aí. Peço que a recebam no Senhor. Olha qual é o tratamento que precisa ser dado a essa irmã. É um tratamento no Senhor. Significa dizer que nós estamos recebendo um irmão em Cristo. Eles estão recebendo alguém da família de Cristo. E é esse o nosso tratamento, ou deveria ser esse o nosso tratamento de uns para com os outros. Ele vai dizer: peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos. É o cuidado que ele já apresentou, o que ele já havia falado. Ele agora está aqui
pedindo que a igreja acolha, receba, cuide dessa irmã e faça isso de maneira digna dos santos. E olha o que é que ele pede mais: e prestem a ajuda que venha a necessitar. Ele está instruindo a igreja a cuidar uns dos outros, ainda que esse irmão não faça parte daquela congregação. O que é que ele está dizendo em outras palavras? Podemos colocar um exemplo. Aqui, vez ou outra, nós estamos recebendo aqui irmãos, às vezes da Gileade, às vezes não, mas estamos recebendo, na maioria das vezes, irmãos da igreja Gileade, que não são aqui da região do Cariri. A maioria das vezes vem de Fortaleza. E o que é que Paulo está nos instruindo a receber esses irmãos? Como? Com amor no Senhor e providenciar tudo que esse irmão necessita. E aí ele vai falar também que esse providenciar tudo que o irmão necessita não é muitas vezes porque há uma necessidade financeira. Se nós observarmos o texto, e quero a sua atenção para isso, o texto vai dizer que aquela irmã, a irmã Febe, ela era grande auxiliadora de igrejas, de muita gente e do próprio Paulo. Então, uma pergunta: essa irmã estava precisando de um prato de comida? Não. Essa irmã tinha condições, tinha recursos. Agora, essa irmã precisava de um local para ser acolhida. O que é que Paulo está instruindo a igreja? E isso não serve apenas nesse caso, serve para os nossos dias também. Que nós também devemos acolher os nossos irmãos, mesmo que esses irmãos não façam parte da congregação. Amém? E esse acolher é providenciar tudo que o irmão necessita. E, em alguns casos, o que o irmão necessita nem é da parte financeira. Às vezes é de um local onde ele possa ter aconchego, onde ele possa dormir, ele possa conversar, e a gente possa dar todo o auxílio a esse irmão. Amém, meus queridos? E aí, depois que Paulo vai falar de como nós devemos fazer, Paulo começa a tratar aqui de um outro assunto. E aí ele passa a fazer uma saudação e alguns reconhecimentos. E isso aqui eu acho muito interessante. Por quê? A gente vive nos dias, e não é agora, né? Eu acho que isso é de muito tempo. Dentro da igreja, um certo milindre, que existe panelinha, às vezes existe. Mas vou lhe dizer uma coisa: eu estou em igreja há bastante tempo. E confesso que a maioria das vezes que eu vejo essa expressão, isso é de pessoas que não conseguem se relacionar. Eu sei que existem grupinhos fechados e que às vezes produzem mal e não bênçãos. Mas, em muitos casos, não é panelinha. São pessoas que se juntam em favor de uma causa e batalham por isso. Aí, o que é que as pessoas reclamam muitas vezes? A liderança cita o nome da pessoa, a liderança diz isso, a liderança está com pessoas. Agora, olha o que é que Paulo tem a nos ensinar acerca disso. Primeiro, Paulo é grato, Paulo reconhece o que fizeram com ele, por ele, e dá nome a essas pessoas e diz o que essas pessoas fizeram. Olha o que é que Paulo vai dizer da irmã Febe. Ele vai dizer: olha, eu gosto muito dessa irmã, ajude ela aí. Paulo começa a falar que nós precisamos, no caso a igreja de Roma, precisa cuidar bem daquela irmã. E olha qual é a primeira indicação que Paulo dá. É porque serviu bem a ele? Não, porque é uma irmã em Cristo Jesus. Amém? E vai dizer de onde é essa irmã, demonstrando que conhece essa irmã. Depois que Paulo diz que essa irmã precisa ser bem cuidada, diz a sua origem, ele vai dizer o que a irmã fez. Aí ele começa dizendo o que é que a irmã faz. Ele diz: olha, essa irmã tem valor. Qual é o valor da irmã? É porque tem recurso? Não. É porque colabora com o reino dos céus.
E olha o que é que ele vai dizer. Vai dizer que essa irmã tem grande auxílio para muita gente. A igreja do Senhor, ela é abençoada por essa irmã. E aí Paulo conclui dizendo que, inclusive a mim, eu também sou abençoado por essa irmã. E aí ele vai mostrar a sua gratidão quando ele chega a partir do versículo 3. A partir do versículo 3, Paulo começa a sua mais longa saudação em todas as suas cartas. E aí olha como é que ele começa a falar. Eu vou citando os versículos, para a gente não ir indo e voltando, então eu vou seguir a ordem dos versículos, amém? Olha como é que ele começa falando sobre a Priscila e Áquila. Ele vai dizer, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores ou cooperadores, vai depender da sua versão. Olha, o que nos chama bastante a atenção em Paulo, é que todas as vezes que Paulo vai citar o nome de alguém, Paulo cita o nome e faz, logo depois, ele vai adjetivar essa pessoa, mostrar a sua qualidade, mostrar o seu potencial e o que a pessoa faz. Só para que a gente compreenda, ele vai começando a dizer, Priscila e Áquila são o quê? Cooperadores. Quando ele chega no versículo 5, ele vai dizer que saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Quando chega no versículo 6, ele diz que Maria fez o quê? Trabalhou. Quando ele chega no versículo 7, ele vai falar de Júnias, e ele vai dizer que ela esteve aonde? Esteve com ele na prisão. Quando ele chega no versículo 9, Urbano, ele vai chamar Urbano de quê? Cooperador. Versículo 12, ele vai dizer que Trifena, olha aí, os irmãos que vão casar agora, aí o nome bonito para colocar nos filhos, né, Camila? Uma boa sugestão para colocar nos nomes, os nomes dos filhos. A gente já passou dessa fase, né? E os netos já têm nome. Então fica a sugestão aí para o Pedro. Pedro, quando tiver os filhos dele, tá aí, Pedro, uma boa sugestão de nomes. Pode estar aqui nesses versículos, né? A partir do versículo 3, indo aqui até o versículo 16, são bons nomes aí para a gente colocar nos filhos. Bom, mas aí ele vai dizendo, esse nome muito bonito aí, de duas irmãs, ele vai dizer que essas mulheres fizeram o quê? Trabalharam arduamente. Quando ele chega no versículo 13, ele vai falar de Rufo, a gente vai já saber quem é esse camarada. E aí ele vai falar de uma pessoa que nem aparece o nome, mas aparece o sentimento que ele tem para com essa pessoa. Ele vai falar da mãe de Rufo e dizer que essa pessoa era o que para ele? Era como uma mãe para ele. Vocês estão percebendo como é que Paulo se dirige às pessoas? Eu queria a sua atenção aqui. Paulo não esquece de uma só pessoa que cooperou com ele. E aqui é uma saudação pastoral. E isso nos ensina a atenção que nós, mesmo que ainda não venhamos a exercer uma liderança, precisamos ter para com os nossos irmãos. O cuidado, a lembrança de cada um. E aí deixa eu confessar um pecado meu. Não os irmãos aqui que a gente convive, né? Mas eu tenho dificuldade de guardar nomes. Não, vou dizer de novo, não com os irmãos que a gente convive aqui. Mas às vezes eu chego em Fortaleza, e aí quem me socorre é minha esposa. Eu esqueço o nome de alguém, o tempo que a gente não está com ele, mas a gente precisa lembrar da pessoa e do que ela fez. Se é o seu caso, esqueça o nome, que esquece os nomes às vezes, mas tenha cuidado do carinho, da gratidão para com as pessoas. Amém? A gente vai ver aqui que Paulo nem sempre cita nomes. Quando ele chega em Rufo, ele cita o nome da mãe dele? Não. Mas ele vai citar da lembrança que tem dela. Amém? O que é que a gente começa a aprender aqui e precisamos colocar isso em prática como igreja? A gratidão, o reconhecimento de quem trabalha para o Senhor e quem tem nos abençoado. Amém, igreja? E aí deixa eu lhe perguntar uma coisa e dizer outra.
Primeiro eu preciso dizer que a igreja precisa aprender a elogiar mais e, na mesma proporção, a criticar menos. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. É mais fácil a gente criticar ou é mais fácil a gente elogiar? Domingo eu falei aqui que a gratidão tem memória curta, né? A gente esquece. Então, exercite isso. Como igreja do Senhor, precisamos lembrar das pessoas que têm nos ajudado, que têm sido bênção para nós. E esse lembrar, não é só lembrar do nome dessa pessoa, não. É lembrar com gratidão, demonstrar amor, carinho, atenção, honra para com essas pessoas. Orar por essas pessoas. Então, o que é que Paulo vai nos dizer? Olha o que é que ele vai falar de algumas pessoas. Ele começa falando de Priscila e Áquila, seus cooperadores em Cristo. E aí a gente começa a aprender com Paulo e com algumas dessas pessoas. Com Paulo, eu acabei de dizer, o que é que a gente aprende? A gente aprende a ser grato, a gente aprende a colocar essas pessoas em local de honra, de gratidão. E quando eu falo em honra, não é colocar num pedestal alto e apresentar isso para todo mundo, não. Por quê? Porque Paulo vai ter pessoas que ele nem lembra o nome, ou pelo menos não cita o nome de algumas pessoas dessas. Mas ele tem gratidão no coração, tem honra por essas pessoas. E aí a gente precisa aprender também outras coisas. E quando nós não somos citados, deixa eu lhe dizer uma coisa, às vezes podemos não ser citados, mas Paulo já nos ensinou de que tudo que nós vamos fazer para alguém, devemos fazer como? Para o Senhor. Amém, amados? Então, o nosso dever como igreja vai ser sempre ter esse coração grato, o cuidado para com os irmãos, o reconhecimento do trabalho. E aí o Paulo vai dizendo o que cada um fez, e vai dando o nome deles, vai dizer que que Priscila e Áquila eram o quê? Colaboradores. E aí olha o que é que nós também aprendemos com Priscila e Áquila. Algumas coisas que eu queria que os irmãos guardassem aí. Em primeiro lugar, quando ele fala que Priscila e Áquila são seus colaboradores, como é que eles colaboravam com Paulo? Eles colaboravam com Paulo, fazendo com que a igreja do Senhor se reunisse na casa dele. E, infelizmente, isso é uma prática que a gente tem visto cada vez menos nos dias de hoje. Nós não estamos encontrando prazer em ter a igreja na nossa casa. E é uma coisa que a gente tem falado aqui, a gente falou outro dia num culto de doutrina, a gente mostrou aqui qual é a característica de uma igreja bíblica, e uma das características é a comunhão. E aí a gente vai mostrando, vai vendo aqui o que é que essa igreja, o que é que Priscila e Áquila faziam, aceitavam, abriam a porta da sua casa para receber a igreja do Senhor. E isso precisa ser uma característica nossa como igreja. Nós não conseguiremos ser a igreja do Senhor nos encontrando no prédio. Isso não é uma característica de uma igreja bíblica. A característica de uma igreja bíblica, ela se reúne no prédio, no templo, para orar, para louvar, para a pregação, para o ensino da palavra, mas precisa se reunir de casa em casa para o partir do pão. Então, uma das características que nós novamente encontramos, e vocês estão percebendo como essas características acabam se repetindo, e isso é o que vai formando uma doutrina, é a repetição desses ensinos, e isso caracteriza uma doutrina. Então, Paulo está novamente dizendo aqui, mostrando como aquela igreja se comportava. Aquela igreja reunia-se aonde? No texto nós estamos acabando de ler, se reunia aonde? Versículo 5, na casa de Priscila e Áquila. Mas olha outra característica que nós devemos ter. E Paulo apresenta essa característica em Priscila e Áquila. Arriscaram a vida por mim. E olha o que é que ele diz depois. Vocês estão com a Bíblia aí?
A Bíblia está aberta aí? Abra a Bíblia. O que é que ele vai dizer depois? Tanto ele quanto as igrejas são gratas. E nós precisamos, amados, como igreja, nos esforçar para abençoar uns aos outros. Amém, amados? Paulo avança. Aí ele chega agora, sai do versículo 5, onde ele vai mostrar que esse casal, Priscila e Áquila, abriam a sua casa para receber a igreja. Aí ele começa a falar de Maria, e que Maria fez o quê? Trabalhou por quem? Maria trabalhou arduamente por aquela igreja. E Paulo está reconhecendo esse trabalho. Versículo 7, ele vai dizer: saúdem a Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram comigo na prisão. Deixa eu dar um esclarecimento sobre esse versículo aqui. Estar com ele na prisão não significa dizer que eles fossem malfeitores, ou que eles tivessem sido presos por algum motivo, ou do evangelho, ou porque tinham cometido alguma espécie de crime, mas porque decidiram estar com Paulo na prisão, como quem vai com alguém que está hospitalizado. Vocês entendem isso? Alguém que está hospitalizado precisa de alguém que o assista ali. Essas pessoas, assim como Timóteo, por exemplo, eles iam ficar com Paulo na prisão, assistindo a Paulo, cooperando com Paulo, ajudando a Paulo. E é isso que Paulo está dizendo, que essas pessoas, além de serem seus parentes, estavam com ele na prisão, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que nessa igreja não existe essa distinção de quem chegou primeiro. Ele está dizendo que pessoas que chegaram primeiro do que Paulo serviram a Paulo. Ele está dizendo que na igreja do Senhor é um local onde não existe distinção de título, existe distinção nas tarefas. Deus chama alguns para ensino, outros para o louvor, outros para o pastoreio. Paulo coloca a função distinta Deus chama as pessoas com funções distintas, amém? Mas não existe distinção de pessoas e nem de títulos. Na igreja, em alguns serviços, e os irmãos aqui, em nome de Jesus, vão começar a presenciar isso esse ano aqui na igreja. A igreja do Senhor é um local onde nós vamos ver pessoas com bastante título servindo as pessoas mais humildes, as pessoas com muita titularidade, com muito conhecimento. Aqui eles vão ter esse conhecimento a serviço do rei e para ajudar uns aos outros. No mesmo momento, nós vamos ter pessoas, às vezes até com pouca instrução, mas sendo colocada lado a lado de quem tem muita instrução. Isso é a igreja do Senhor, amém, irmãos? E é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que pessoas que estavam na igreja antes que ele, agora serviam a ele. E isso é bênção do Senhor, é o Senhor quem produz isso à igreja, e nós precisamos estar sensíveis à ação do Espírito Santo nas nossas vidas, amém? Olha o que é que ele vai dizer agora no versículo 9, ele vai chamar Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão, e ele vai começar a citar aqui as pessoas as quais trabalharam e o que cada uma fez. Ele vai chegar no versículo 12, falar das irmãs lá, que trabalham arduamente no Senhor. E aí no versículo 13, ele chega para Rufo. Seus irmãos ainda não conhecem Rufo, ele é filho de Simão Cirineu. Filho de Simão Cirineu. Alguém lembra de quem é Simão Cirineu? Simão Cirineu é aquele homem que carregou a cruz de Cristo. E ele, além de ser agora filho de Simão Cirineu, a mãe dele era como uma mãe para Paulo.
Você imagina o berço em que esse homem foi criado? Você imagina tudo aquilo que esse homem viveu? E ele agora está sendo aqui colocado como alguém que é eleito no Senhor. E aí ele vai mostrar, não só ele, e aí Paulo nem fala o nome da mãe dele, né? E sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. É o reconhecimento de Paulo para com toda a igreja do Senhor. E aí eu volto a repetir, amados, uma coisa que a igreja precisa fazer mais o que é. Tem alguém comigo? A igreja precisa fazer mais o quê? Não, eu tenho certeza que a gente guardou, a gente lembra. A igreja precisa fazer mais o quê? Elogiar, agradecer. Amém? E precisa fazer menos o quê? Criticar. Infelizmente, em alguns locais, não é essa a prática. Como pessoas que o pecado atingiu, manchou, por natureza, nós temos a crítica mais evidente do que o elogio. E nós precisamos, amados, ter a nossa boca para elogiar, para glorificar a Deus. Então deixa eu dar um conselho que cabe nesse momento. Às vezes, amados, a gente se coloca em certas situações e todos nós estamos sujeitos a isso. Se eu fosse fazer a pergunta, quem tem alguém aqui que outra pessoa já falou mal de você, sendo verdade ou não? E na maioria das vezes pode nem ser verdade. Somos ou não somos vítimas desse tipo de coisa? Às vezes de um mal entendido. A pergunta é como nós reagimos a isso? A gente reage falando mal ou trazendo angústia, perturbação, rancor ao nosso coração. Ou nós colocamos isso, como eu falei aqui domingo, na nossa mensagem de domingo, depositamos isso no Senhor, para que o Senhor trate o nosso coração. E às vezes nós damos desculpa de que nós somos desse jeito, porque falaram mal de nós, porque nós somos injustiçados, e isso não é verdade. Nós somos assim, ou fazemos esse tipo de coisa, pela nossa natureza caída. E nós precisamos reconhecer que Cristo habita em nós. Amém? Então você foi magoado, você foi ferido, você foi ultrajado, alguém levantou mentira, levantou falso sobre você. Qual é a sua posição diante de Deus? Só tem uma, meu irmão. Qual é? Perdoar. Perdoar essa pessoa. Você senta na mesa com os irmãos. Vem o nome dessa pessoa na mesa. Se você não puder falar bem de quem quer que seja, exclua-se da conversa. Use a sua boca para abençoar os outros. Não se envolva em nenhuma contenda, ainda que seja apenas para confirmar, é mesmo, ele é desse jeito. Se não pudermos abençoar, exclua-se de conversas. Amém, irmãos? Vamos ter a nossa boca mais voltada para as bênçãos do Senhor, para abençoar, para elogiar e menos para criticar. Mas, pastor, às vezes a gente precisa fazer crítica, então faça a pessoa. Procure a pessoa, se dirija a essa pessoa e faça uma crítica, mas não para matar. Não existe crítica construtiva ou crítica construtiva ou destrutiva. Crítica é crítica. Agora, como nós falamos, o nosso tom, a nossa intenção é que vai valer. Às vezes nós queremos usar um tom amigável, mas a intenção é destrutiva. Sim ou não? Então nós precisamos vigiar não só os nossos lábios, precisamos vigiar o nosso coração. Amém, irmãos? E a gente precisa fazer mais vezes aquilo que Paulo está nos orientando. Alguém fez alguma coisa boa por você? Amém? Agradeça. Expresse gratidão. Amém, irmãos? Diga o que essa pessoa fez. Expresse isso publicamente. Deixa eu dar outro conselho, amados. Às vezes nós vamos precisar fazer críticas. Sim ou não? Eu acabei de dizer. Às vezes a gente vai precisar.
Se precisar de fazer crítica, faça como? Pessoalmente. Chame a pessoa em particular e faça a crítica. Mas é nosso dever elogiar, quando necessário. Também não podemos ser falsos, amém? Quando nós formos elogiar, como deve ser o elogio? Público. Elogie a pessoa publicamente, mas sem falsidades, amém? A gente precisa fazer isso. Por quê? Porque nós estamos reconhecendo publicamente aquilo que às vezes a pessoa fez no secreto. Quando alguém nos auxilia, o que Paulo está nos ensinando aqui é que todas essas pessoas, eu vou dar aqui só por exemplo, a mãe de Rufo, que nem é citado o nome dela. Quem sabia do que ela fez? Só Paulo. Sim ou não? Aonde é que ele está elogiando essa mulher? É no secreto ou é no público? Ele está elogiando ela no público. Amém? Então nós precisamos ter essa mesma atitude. Amém, irmãos? Bom, quando ele chega no versículo 16, ele vai tratar de uma questão que é muito cultural, mas a gente precisa dar uma explicação a isso daqui. Versículo 16, ele vai dizer: saúdem uns aos outros com, na sua Bíblia aí deve ter ósculo santo. Beijo santo? Ok. Ósculo e beijo vai ser a mesma coisa. Aí a gente precisa só entender que essa saudação com beijo santo ou com ósculo santo é uma questão cultural. Naquela região, naquele tempo, a saudação como era? Era com um beijo na face. Os homens se saudavam assim. Amém? Aqui no Brasil não pega bem, né? Imaginou dois marmanjos, barbados, beijando a face um do outro. O que é que iam falar, né? Eu não estou desencorajando e nem incentivando. Agora, como é então que deve ser o nosso comportamento? Como é que deve ser a nossa saudação? Primeiro, a gente precisa ter essa saudação pessoal. É falar com o nome da pessoa. Aqui na igreja, como é que os homens geralmente se cumprimentam? Aí você já vê que, de longe, às vezes, você vê como é a intimidade de duas pessoas. Vem cá, Evandro. Deixa eu dar um exemplo bem prático aqui. Chamar o Evandro aqui na frente. Eu vou só cumprimentar o Evandro como normalmente a gente se cumprimenta. Como é que a gente se cumprimenta, Evandro? O cumprimento sempre é assim. Alguém que você está acabando de conhecer, como é o cumprimento? Você percebe que existe, às vezes, obrigado, Evandro, existe uma distância, uma diferença com quem você se relaciona e com quem você não se relaciona. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Que nós precisamos ter esse bom relacionamento com quem? Com quem Paulo está dirigindo as suas palavras aqui? Para quem? Para? Como é que a igreja deve se relacionar? Na cultura de Paulo, com beijo santo. Na nossa cultura. Aí eu não posso dizer, é com aperto de mão, é com abraço, mas precisamos nos relacionar bem. Eu dei o exemplo com o Evandro, sempre da pessoa. Com o Evandro, com alguns irmãos aqui, eu sempre vou lá, Rianzinho, eu sempre vou lá no Rian, dou um beijo no Rian. A gente precisa se relacionar bem, amém, irmãos? E evitar o distanciamento. Já pensou? Dois irmãos, membros da mesma igreja, se encontram no centro aqui da cidade. Isso não é cumprimento de irmão, é? É assim que dois irmãos se cumprimentam? Não é. Vocês estão entendendo a necessidade desse cumprimento fora dessa formalidade? Bom dia, irmão, paz do Senhor, irmão. É um relacionamento que nós precisamos nutrir uns com os outros, de proximidade. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Estão comigo? Amém? Eu não posso dizer, tem que ser com abraço, tem que ser com beijo. Isso depende de cada um, mas a gente precisa se relacionar bem. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Chegando no final do versículo 16,
Paulo então muda o assunto. Ele sai da saudação daqueles irmãos em que ele deseja saudar com alegria. E aí Paulo passa agora a tratar de algumas pessoas que nós devemos evitar. E aqui são conselhos pastorais. Queria a sua atenção. Se até o versículo 16 ele diz como nós devemos fazer e às vezes o que devemos fazer, do versículo 17 até o versículo 20, Paulo diz o que nós não devemos fazer, o cuidado que nós devemos ter. Queria a sua atenção para esses versículos então. Olha o que é que ele vai começar a dizer no versículo 17. É uma recomendação de Paulo para as igrejas. Ele diz: recomendo-lhes, irmãos, que façam o quê? Queria a sua leitura aí, me ajude. Embora seja muito claro o que o texto está dizendo, vamos refletir o que é que Paulo está dizendo. Ele está dizendo para que a gente não fale com esse tipo de gente, pessoas que causam divisões. Tem pessoas dentro da igreja, infelizmente, que tem a síndrome de Absalão. Que síndrome é essa? Se fosse eu na liderança. Quando eu for líder, vai ser diferente. Já ouviram isso? Infelizmente, existe isso na igreja. Bom, qual é a recomendação de Paulo? Esse tipo de comportamento causa unidade na igreja ou divisão na igreja. A crítica causa divisão. Às vezes as pessoas vêm com uma fala muito mansa, fantasiada de amor e de cuidado. Não, eu só quero o melhor para a igreja. Você tem algo que não concorda com a igreja? Deve ter. Procura a liderança. Fala com ela. Quem pode mudar alguma coisa na igreja é a liderança. Sua liderança foi constituída para isso e você tem acesso à sua liderança. Amém? Então tomem cuidado, é o que Paulo está dizendo, com pessoas que chegam fazendo com essa voz aveludada, mas que tem a síndrome de Absalão. Se fosse eu que tivesse aí, não está vendo que está errado. Qual é a sua opinião acerca disso? Se lembra alguém? Lembra alguém? Eu vou dar uma dica. Lá em Gênesis, capítulo 3. É assim que Deus diz. Vocês estão entendendo, amados? E o que é que Paulo vai aconselhar? Não falem com essas pessoas. É isso? Não. Paulo está dizendo o seguinte: tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculo a quê? Ao ensino, ao crescimento da igreja. E aí o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, coloca obstáculo no ensino de vocês, que vocês têm recebido do Senhor. O que é que Paulo está nos orientando, amados? Não é que nós vamos deixar de falar, que nós vamos isolar, mas Paulo está nos orientando para termos discernimento, entendimento do que as pessoas acabam falando. Se ele está nos ensinando que o nosso tratar de um com os outros deve ser em amor, que nós não devemos estar criticando, quando houver a necessidade de criticar e de corrigir, a gente faz como? Na pessoa, chama a pessoa. Então, se alguém chega para você e faz uma crítica a terceiros, tome cuidado. Amém? Quem é a primeira pessoa que precisa ser corrigida? Se eu chego para você, dizendo que o Zé tem um problema, quem é a primeira pessoa que tem que ser corrigida? Eu. Se eu chego para você, dizendo que o Zé tem um problema, a primeira pessoa que tem que ser corrigida sou eu. Por quê? O problema que eu estou falando do Zé é real? Se é, eu tenho que tratar com o Zé e não com o terceiro. Vocês estão me entendendo, amados? Então tomem cuidado. E aí talvez vocês se perguntem, tá, então como a gente vai saber disso? Não é tão difícil. O que a pessoa está falando? Essa pessoa chega próxima de você,
com louvor, com gratidão ou com crítica a terceiros. Vocês estão me entendendo? Bom, aí qual deve ser então o nosso comportamento? Ainda no versículo 17. Lá no final do versículo 17. É o que diz lá? Afastem-se deles. Vocês estão entendendo que o que a palavra de Deus está nos dizendo é o seguinte: precisamos amar. Jesus disse algo muito interessante. O mundo lá fora, depois daqueles portões, vão saber que nós somos discípulos de Cristo quando? Quando nós amarmos o mundo. É isso? Não. Quando nós amarmos uns aos outros. O cuidado que nós precisamos ter de uns para com os outros precisa existir no nosso meio. Se tem alguém que está no nosso meio e não tem esse cuidado, está no nosso meio, mas não faz parte de nós. Você está entendendo isso, amados? Amém? Não é só um pensamento contrário. Ele não está falando se come galinha a cabidela, porco. Não é essa ideia. Ele está causando divisão. E o que é que Paulo nos orienta? Tenha cuidado com esse pessoal. E o seu comportamento, o nosso comportamento com pessoas que causam divisão, qual é? Afaste-se dessas pessoas. Amém, meus queridos? Bom, quando nós avançamos mais um pouco, eles vai começar a falar no versículo 18, pois essas pessoas não estão, acompanhe comigo aí, servindo a Cristo, nosso Senhor. Mas a quem essas pessoas servem? Você está entendendo que Paulo está dizendo o que elas fazem, o que nós precisamos fazer e o motivo do que nós precisamos fazer? Paulo está dizendo o seguinte: essas pessoas causam divisão. Afaste-se dela. Por quê que eu tenho que me afastar dela? Paulo vai dizer, essas pessoas não estão servindo a Cristo, mas estão servindo a quem? Ao seu próprio interesse, mediante palavras, e olhe se não é sempre assim, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Então o que é que nós precisamos, amados? Precisamos ter discernimento no Senhor. Amém? Aí ele, no versículo 19, ele vai dizer, todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios. Olha o que é que ele está dizendo. Que sejam sábios em relação ao que é bom. Procurem o que é bom e fujam da malícia em relação ao que é mal. Você está entendendo a instrução de Paulo? O que é bom? Tudo aquilo que é bom, de boa fama, agradável, e louva a Deus nisso, pensai. Opa, fere um princípio, fere um irmão, não está. Vamos fazer o quê? Tome cuidado. Primeiro passo. Detectou que está causando divisão, afaste-se dessa pessoa. Vai causar divisão. E você está no meio disso e vai se ferir. Amém, amados? Eu não estou falando de divisão porque vai dividir a igreja. Às vezes são dois irmãos apenas, mas vai ter feridas. Amém? No final, do versículo 21, nós estamos encerrando, ao versículo 27 no final, Paulo vai falar de algumas pessoas que cooperam. Paulo está honrando algumas pessoas que cooperam com ele. Ele vai citar, por exemplo, ele vai citar Timóteo, meu cooperador. Ele vai mostrar que essas pessoas estão com ele. Paulo, lá no começo, ele citou trabalhos de algumas pessoas. Aqui ele está citando algumas pessoas que precisam ser honradas e que nem estão aparecendo ali. O que é que Paulo novamente está trazendo à nossa memória? Ele está dizendo o seguinte: às vezes tem pessoas, vou dar um exemplo prático aqui. Às vezes vem uma pessoa lá de Fortaleza, e para alguém vir de uma das nossas igrejas, o pastor vai ter que liberar. Recentemente nós tivemos aqui, a última pessoa que nós tivemos aqui, acho que foi a Fátima? Foi a Fátima. Para a Fátima estar aqui,
ministrando aqui, o pastor Alex vai ter que liberar ela. Vamos usar esse exemplo, né? Então, se a presbítera Fátima veio aqui e ministrou, o pastor Alex a liberou. Tinha alguma agenda lá que o pastor Alex abriu mão dela, para que ela pudesse vir para cá, servir a igreja aqui em Juazeiro. Amém? Aqui, nós vamos agradecer ao pastor Alex. Talvez esse agradecimento nem chegue lá. Você está entendendo? Mas aqui nós estamos honrando ele. E ele não está fazendo questão de aparecer. Ele não fez isso para que a gente agradeça publicamente a ele. Mas é o nosso dever honrar algumas pessoas, mesmo que às vezes ele, como eu já disse aqui, faça um trabalho no secreto, oculto. 2 pessoas sabem, mas nós precisamos honrar essas pessoas em público. Amém, amados? Então, para que a gente encerre o Romanos, o que é que eu gostaria de falar para os amados irmãos? Novamente, há um tratado teológico profundo em Romanos. E que eu queria incentivar os irmãos a lerem Romanos, a guardarem palavras, capítulos, ensinos, doutrina em Romanos. E o tão importante quanto aplicar, viver isso na prática. Amém, irmãos? Nós, às vezes, vamos ter dificuldades. A gente vai fazer a leitura e tem uma dificuldade de compreensão ou da aplicação. O que a gente faz nesses casos? A gente tem os pequenos grupos, e uma das funções dos pequenos grupos é nós tentarmos aplicar aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo. Nós precisamos nos moldar a palavra. Então, quando nós ouvimos a palavra no domingo, qual deve ser o nosso comportamento? Domingo veio a palavra de Deus, Deus falou aos nossos corações, amém? A exposição da palavra chegou ao nosso ouvido, cabe a nós agora, saber se nós, ou como nós, nos adaptamos, nos ajustamos a essa palavra, e não ela a nós. Nós precisamos nos ajustar a ela. Vou dar um exemplo prático, vou pegar o exemplo de domingo. Domingo eu falei aqui que precisávamos perdoar. Às vezes somos traídos, falei de José, foi vendido pelos irmãos, a quem deveria amá-lo foi quem o vendeu, quem o traiu. Onde procurar então abrigo? Se quem deveria levar abrigo e proteção o traiu? Em Deus. Então qual deve ser o comportamento de quem foi traído, de quem foi ferido, de quem foi machucado? Perdoar. E aí as pessoas às vezes dizem: pastor, eu não consigo perdoar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Perdão não é sentimento. Perdão é uma ação que nós precisamos desenvolver em Cristo Jesus. E às vezes a gente fica lutando contra algo que nós achamos que é sentimento. Então a gente ouve a palavra e às vezes vai ter dificuldade. Como é que eu aplico isso? E é no caminhar juntos que nós aprendemos, como igreja e com a palavra, a viver isso no dia a dia e glorificar a Deus juntos, como igreja. Amém, amados? Então, quero incentivar os amados irmãos, nós estamos encerrando o estudo de Romanos, mas eu gostaria que Romanos ficasse vivo no seu coração. Amém? Vamos louvar?